Todos os dias lidamos com imensas misturas. Na verdade, quase todos os materiais presentes na natureza são misturas de substâncias. Vamos distinguir substância de mistura. Uma substância é um material constituído por um só componente, por exemplo, o oxigênio, o ferro, a sacarose e o alumínio. Já uma mistura é um material constituído por dois ou mais componentes, como a água do mar, as rochas, a gasolina e a manteiga. As misturas podem ser classificadas como heterogéneas, coloidais e homogéneas. As misturas heterogéneas são descritas por terem aspecto distinto, portanto, conseguimos identificar os seus componentes macroscopicamente. Falamos, por exemplo, de água com azeite, granito e água com areia. As misturas coloidais são aquelas cujo aspecto é uniforme quando observadas à vista desarmada, contudo, se analisadas com o microscópio óptico, já conseguimos identificar alguns componentes. Como exemplos destes tipos de mistura, temos a tinta da parede, a maionese, o sangue e o leite. As misturas homogéneas são caracterizadas por terem aspecto uniforme em toda a sua extensão. Não conseguimos distinguir os seus componentes a olho nu, nem mesmo recorrendo a um microscópio óptico. Por exemplo, a água salgada, a água doce, o ar e o aço. As misturas homogéneas são também denominadas por soluções. Uma solução é composta por um solvente e um ou mais solutos. Mas como identificamos o solvente e os solutos numa solução? Se o soluto e o solvente estiverem em estados físicos diferentes, o solvente será o que tem o mesmo estado físico da solução. Se o soluto e o solvente estiverem no mesmo estado físico, o solvente será o que se encontra em maior quantidade. Mais concretamente, se dissolvermos açúcar em água, o açúcar será o soluto e a água o solvente. A solução é água doce e está no estado líquido. Por sua vez, também podemos misturar água com sumo. Como os dois estão no estado líquido, o que estiver em maior quantidade será o solvente e o outro componente o soluto. As misturas homogéneas são realmente as soluções de muitos dos problemas da nossa vida diária. Verificamos que estas são de enorme utilidade e têm as mais variadas aplicações, permitindo-nos ter ao nosso dispor diversos materiais. O que seria da nossa vida sem as soluções? Elas estão presentes na saúde, na preparação de medicamentos como xaropes, na investigação, quando realizamos atividades laboratoriais e experimentais nas mais variadas áreas científicas, na limpeza, como nos produtos de limpeza, por exemplo, a lexívia, na beleza, nos shampoos, maquilhagem e tintas do cabelo e ainda na gastronomia, por exemplo, nos bolos e nos gelados. Nos laboratórios de química usam-se maioritariamente soluções líquidas, embora existam soluções sólidas e gasosas. Como exemplos de soluções gasosas, temos o ar isento de poeiras ou outras misturas gasosas de interesse comercial. Como soluções líquidas, temos a água doce, o vinho, o álcool etílico, a gasolina, o vinagre, o soro fisiológico, entre outras. E como soluções sólidas, temos, por exemplo, o aço, o bronze, o latão ou o ouro 18 quilates. No seu trabalho diário, um químico pode preparar distintas soluções usando o mesmo soluto e o mesmo solvente, ou seja, utilizando quantidades relativas de soluto e de solvente diferentes, as soluções serão também diferentes. Por exemplo, no nosso dia-a-dia bebemos cafés mais ou menos concentrados, consoante a quantidade de café que adicionamos à água. Quando temos duas soluções constituídas pelo mesmo soluto e o mesmo solvente, a mais concentrada é a que tem maior quantidade de soluto no mesmo volume de solução ou a mesma quantidade de soluto num menor volume de solução. Mesmo quando a solução já está preparada, é possível variar a sua concentração, diluindo-a ou concentrando-a.
Se pretendemos diluir a solução, adicionamos mais solvente, diminuindo a sua concentração. Se pretendemos concentrar a solução, adicionamos mais soluto ou vaporizamos o solvente, aumentando a sua concentração. Podemos falar de composição qualitativa e quantitativa das soluções. A composição qualitativa diz respeito aos solutos e solvente que compõem a solução, enquanto a composição quantitativa refere-se à proporção em que se encontram os seus componentes. A concentração em massa de uma solução calcula-se dividindo a massa de soluto pelo volume de solução. A unidade do Sistema Internacional para a Concentração em Massa é o quilograma por metro cúbico, embora usualmente se use o grama por decímetro cúbico ou o grama por centímetro cúbico.